Fala, meu amigo, fala, minha amiga, muito prazer. Professor Felipe Fazolino, na área Planos de História no ar com Roma Antiga. Se tu quer sair da superficialidade das aulas de Roma Antiga, que fala desde a sua formação até a sua queda em 5 minutos, então fica aqui até o final. Essa aula que ela vai ser dividida em 3 partes, então você já tem um spoiler das futuras aulas, a parte 2 e a parte 3 sobre Roma. Roma Antiga é dividida entre 3 períodos, didaticamente, tá? Para a gente conseguir compreender melhor as fases de seu desenvolvimento, é dividida em 3. A monarquia, aula de hoje. A república, próxima aula. E a última aula sobre o império. A fase da monarquia ela é muito importante porque a gente começa a ver quais são as bases que fundam o futuro Império Romano. Para tu, que já consegue ter na cabeça o mapa do Império Romano, você consegue perceber que é muito diferente do mapa da Península Itálica. E Roma, na sua origem, nem era todo esse território da Península Itálica. Roma, na sua fundação, era apenas um X da Península Itálica. Roma, no seu início, era apenas uma simples cidade, uma pequenina cidade que vai crescendo, ganhando dimensão e se encorpando até chegar àquilo que vai ser o Império Romano. O Império Romano ele é multicontinental, o Império Romano ele é uma fase, um estágio final desse aqui que a gente já vai perceber. Para a gente começar a falar de um dos maiores impérios, de uma das maiores civilizações que já surgiram, pelo menos dentro da Europa, a gente tem que pensar no seu processo formativo. E se você olha para o processo formativo de Roma, você sabe que o seu local de fundação ele não era feito de maneira homogênea. As populações, os povos que viviam não eram homogêneos, apesar de se interconectarem, se relacionarem. Tanto quando a gente olha para a parte da Península Itálica, você já está vendo aqui nesse mapinha 3D que a parte onde nós vemos o sul da Itália era recheada por gregos. Gregos e também cartagineses, hein, gente? Os cartagineses que estão aqui ao norte da África, África muito perto da Itália. Os cartagineses eles exerceram forte influência no mar Mediterrâneo e também nessa ilhazinha aqui chamada Sicília. Lá no futuro a gente vai ver que os romanos vão cair no sapé-caiá com os cartagineses, mas eles estão aqui também, junto com os gregos. Aqui outros. Então, nessa parte mais ao oeste, mais aqui ao norte, são vários outros povos. Só que os que a gente tem que botar no coração, que são principais, que fizeram parte, inclusive, da monarquia romana, foram os etruscos nessa região central e os povos itálicos, como sabinos, samitas, umbros e por aí vai. Todos esses povos, num certo futuro, vão fazer parte da República e do Império Romano. Logo, todos esses povos vão ter sim relação direta nas características sociais, econômicas, culturais, religiosas da Roma Antiga. Então é legal você já ter isso no coração. Agora, quando é que Roma se funda? Olha para esse lado desse quadro que bonito. Quando a gente olha para a ocupação a partir de 2000 a.C., é a ocupação da Península Itálica. 2000 a.C., só para fazer uma comparação, o Egito Antigo e a Mesopotâmia já estavam aí com seus 2000 anos de idade, quando a ocupação da Península Itálica começa. A primeira fase, de fato, de Roma, ela só começa no ano de 753, quando Rômulo e Remo, dois irmãos da famosa lenda, se tu nunca viu essa estátua aqui, essa escultura de dois bebezinhos mamando na tetinha da loba, você então já conhece Rômulo e Remo. Rômulo e Remo são dois irmãos. Rômulo e Remo é uma mitologia, toda uma mitologia criada para dar um senso de identidade na fundação de Roma. Muito legal você dar uma olhada nisso. Mas saiba que Rômulo e Remo foram abandonados no rio Tibre e foram encontrados, amamentados por uma loba, porém criados por um casal de camponeses. Quando cresceram, conseguiram descobrir a sua origem e aí foram retomar aquilo que é seu. Ganharam permissão de fundar uma cidade.
que vai ser Roma. Sendo que na hora lá, na fundação, já no desenvolvimento, é aquele negócio, né? Cada um quer ver quem canta de galo mais alto. Então Rômulo e Remo acabam entrando em conflitos onde Rômulo mata Remo numa briga. A fundação de Roma começa numa treta, casos de família. Só que é a partir daí que a gente tem de início a fase da monarquia. A fase da monarquia, repara só, faça as contas, dura 240 e pouquinhos anos. Essa fase da monarquia ela é a fase de estruturação de todas as bases econômicas, culturais e políticas de Roma. Por que a gente fala isso? Bom, quando a gente já fala nessa fase da monarquia, nós temos que pensar na formação da sociedade romana. A sociedade romana ela vai se formar de maneira desigual. Tanto que ao longo de todos os 3 períodos, nós vamos ver esses 4 grupos da sociedade, e esses 4 grupos têm sua diferença marcada conforme a riqueza e conforme a sua liberdade. Os patrícios, a grande elite que se forma e que sim vai fazer parte do governo da monarquia romana. Os clientes eles são aqueles, sabe, os patrícios, os primos pobres dos patrícios, que acabam exercendo algum tipo de serviço, de trabalho diretamente para os patrícios, e por isso eles se tornam uns apaniguados, sabe, ficam embaixo da asa do patrício. Temos os plebeus. Os plebeus, eles são é um grupo que é a maior parte da população romana. Esses são artesãos, esses são camponeses, esses são pequenos proprietários de terras. Em contrapartida, os patrícios são grandes proprietários de terra. A sua riqueza, eles são a elite porque eles são os maiores donos de terra. Eles são aqueles que têm como base econômica a agricultura e o pastoreio. Então repara só como é que esse quadro está todo interligado. E para você entender a parte da sociedade, você precisa entender e relacionar com a base econômica. E o último grupo, que ainda no futuro de Roma vai se tornar a peça fundamental, é o grupo dos escravizados. Esses aqui, eles são inicialmente pessoas endividadas, mas posteriormente, com a expansão de Roma ao redor do seu território, essa galera vai se tornar escravizada basicamente por serem prisioneiros de guerra. Então se liga a todas essas dicas. Agora, e o rei? Se é uma monarquia, quem é o rei? A fase da monarquia foram 7 reis. Desses 7 reis, alguns foram etruscos, tivemos até reis sabinos. Esses reis, eles não governaram sozinhos. Apesar deles exercerem o poder de controle sobre o exército, sobre a religião e sobre a justiça, essa elite aqui, formada pelos patrícios, fizeram questão de manter os seus interesses lá em cima, pau a pau com o rei. É aí que surge o Conselho dos Anciãos. O Conselho dos Anciãos ele é justamente feito pelos homens mais velhos da elite. Não vamos esquecer que essa parte da hierarquização social aqui tem a ver inicialmente com a riqueza, claro, mas também inicialmente com a idade. Então esse conselho de anciãos ele vai ser criado para conseguir manter a elite patrícia em equilíbrio de poder com o rei. Quando o rei começou a querer desequilibrar essas forças e atender algumas demandas que não são necessariamente das dos patrícios, adivinha o que aconteceu com o rei? Golpe de Estado. Sim, o Conselho de Anciãos, aquele que é a instituição política principal de representatividade dos patrícios, deu um golpe de Estado no ano de 509 a.C. em Tarquínio o Soberbo. E diz as más línguas que o grande estopim foi o seu filho de Tarquínio, ter cometido um atentado sexual contra a filha de um patrício. E esse foi o estopim. Mas no fundo, apesar desse podendo ter sido o estopim, quando a gente fala desses 240 e poucos anos da fase da monarquia romana, a gente já vê fase de expansão militar, mesmo que ainda muito reduzida, de gastos, de aumento populacional. Isso tudo acaba gerando muitos conflitos porque atinge aos interesses dos patrícios,
Então, meus amigos e minhas amigas, o Conselho de Anciãos, quando dá esse golpe de Estado, vai passar a ser a principal base política de Roma, porque o Senado surgirá daqui. O Senado vai passar a ser a principal instituição política, mas isso aí é só história para a aula que vem. Espero que você tenha curtido. Se você não curtiu essa aula, pelo menos deixa o botãozinho aí clicado. Pode curtir. Beijão, fui!